Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia habitual do Pedro Faria, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a OVE, nossos parceiros neste podcast. Hoje o Telmo não pode estar connosco, mas deixou-nos uma dica gravada que explica, vejam bem, como carregar num carregador ultra rápido com um custo de apenas 1 cêntimo por kWh. Mas vamos começar este episódio com uma conversa com Pedro Moreira Silva, CEO da iCharging, um fabricante português de sistemas de carregamento e uma marca que, apesar de ter nascido apenas em 2019, uma criança, portanto, já se tornou uma referência pela inovação e pelo crescimento rápido. Pedro, hoje é complicado, temos dois Pedros. Está difícil. Está difícil. Não vamos fazer como na tropa, com tudo, mas Pedro, para já obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como referi, a iCharging ainda nem fez 7 anos, está quase a fazer 7 anos, em março, salvo erro. É verdade. Mas tem sido distinguida com vários prémios, ainda há pouco falávamos disso, na área da inovação e também do empreendedorismo. Pode-nos dizer, de forma resumida, é claro, como nasceu e o que é a iCharging? Ok, obrigado pelo convite, para começar. Bom, a iCharging foi fundada em 2019, como o Sérgio referiu. Vai fazer agora 7 anos, em março. Obviamente, como qualquer startup, depois de ser fundada é preciso criar algumas condições para a empresa arrancar com a ideia que nós tínhamos para ela, que foi basicamente o que foi feito no resto desse ano de 2019, e depois mais para o final do ano começamos já então a criar uma equipa e a trabalhar em conjunto. Como falávamos há pouco, logo a seguir eram os confinamentos, no início de 2020. Que pontaria! Foi um difícil começo. Foi um difícil começo, mas pronto, lá nos desenrascámos como toda a gente. Achei não reivindicamos nenhum heroísmo nem nada de especial, tivemos que nos adaptar como toda a gente. No nosso caso, com a circunstância de estarmos a nascer. Bom, em 2021, cerca de 1 ano e meio depois de termos realmente começado, obtivemos as primeiras certificações para as primeiras configurações daquilo que nós estávamos a fazer e angariamos os primeiros contratos e começamos a produzir em julho de 21, pouco mais de 1 ano e meio depois de termos começado. Já agora, desculpe interrompê-lo, uma curiosidade, onde é que foi instalado o primeiro carregador da iCharging? As primeiras vendas em 2021, curiosamente, foram aqui em Portugal e também noutros países onde o nosso cliente estava a instalar. Mas alguns dos primeiros, eu lembro-me, ainda lá estão, foram na A1. O da Mielhada. Mielhada em Antoine. Estão lá os mais antigos, agora já estão lá os mais recentes, mas desses foram dos primeiros que eu me lembro, mas também aqui no Oeiras Parque, aqui em Lisboa. Foi assim por aí. Nesse primeiro ano foi um ano de arranque. Apesar de tudo, já fizemos um volume interessante nesses 6 meses. E depois, a partir daí, a história é conhecida, não vou amassar com demasiados pormenores, mas tivemos um crescimento muito grande, a 22, 23, 24 e 25 já não tanto, 25 o mercado tentado assim foi um bocadinho mais turbulento, mas até 24 foi um crescimento muito grande, que foi o que nos deu esses prémios que referiu. Nós hoje em dia ainda temos o título da empresa tecnológica de maior crescimento na Europa, Médio Oriente e África, da Deloitte, e teremos até o próximo ranking que sair, mas também ganhamos em Portugal, depois ganhamos na Europa, ganhamos vários prémios de crescimento, ganhamos o prémio... A única empresa, salvo erro, tecnológica na Europa portuguesa com esse prémio. Sim, foi a primeira vez que ganhou uma empresa portuguesa. Por acaso foi curioso, porque há um ranking em Portugal de 50 e depois há um ranking europeu, Médio Oriente e África, e no ano passado de 500. Das 50 portuguesas, 15 conseguiram ficar no ranking das 500 europeias. E uma em primeiro, que fomos nós. Mas pronto, ganhamos depois o prémio da Cotec, também tem a ver um bocado com crescimento e inovação, e recebemos muitos prémios de inovação, prémios de design internacionais na Alemanha, Inglaterra, por aí fora. Tem sido realmente uma coisa bem reconhecida a esse nível, que depois tem que se traduzir, obviamente, no resto, mas sobre esse aspecto estamos satisfeitos. Eu tenho a ideia, posso estar enganado, que há muito know-how nesta área de capacidade, know-how tanto em desenvolvimento como produção
em Portugal nestas áreas de sistemas elétricos e também especificamente na área do carregamento de veículos elétricos e que acaba por não ser conhecida no grande público. Nós tivemos pioneiros, eu sei que o Pedro antes foi diretor na área de mobilidade da IFASEC, que uma marca que foi muito querida aqui da mobilidade elétrica nos primeiros anos. Eu recordo-me que a IFASEC, a Magnicap, que agora já não é propriamente Magnicap, foram pioneiros. Temos agora a iCharging, também temos a Siemens a produzir em Portugal. Este pode ser um setor importante, digo eu, com esta história da transição para a mobilidade elétrica para a economia nacional. Sim, eu acho que sim. Pelo menos no nosso caso, nós, como falávamos há pouco, em média, até agora, o mercado nacional tem sido cerca de 5%. Sim. No ano passado foi um bocadinho mais, penso que foi para aí uns 95% de exportação. 95% de exportação. Houve anos que foi mais até. No ano passado, como abrandou em alguns mercados onde estávamos, Portugal acabou por ser para aí uns 7%. Mas, em média, andava à volta dos 5%. Ou seja, nós somos essencialmente exportadores. E a exportação é para todo o mundo ou especialmente a Europa? Não, nós já exportamos para todos os continentes. Nós estamos na Europa, que é... Incluindo a Ásia. Incluindo a Ásia. É curioso. Nós, logo no início, quando arrancamos, tivemos um primeiro projeto na Tailândia. Depois aquele cliente faliu e aquilo não teve sequência. Felizmente. Mas pagou? Pagou antes de falir. Por isso temos alguns carregadores na Tailândia que eu penso que devem estar desativados. Mas onde crescemos na Ásia foi no Médio Oriente. No Médio Oriente temos feito alguns fornecimentos regularmente. Não posso dizer que seja um mercado muito grande para nós, mas estamos lá. Estamos na Austrália, temos um bom parceiro na Austrália. Aliás, somos nós o fornecedor da Viva, que é a empresa... O operador de referência, não é? Sim, que opera com a marca Shell na Austrália. Por isso as bombas de combustível têm a marca Shell e a marca Viva. É um co-branding e nós somos o fornecedor deles, do projeto que estão a fazer. E outros projetos também na Austrália. Crescemos muito depressa na América Latina, que nem era inicialmente uma das nossas prioridades, mas rapidamente se tornou um mercado muito importante para nós. É sobretudo Brasil ou América Latina no geral? Inicialmente um bocadinho Brasil, mas mais outros países da América Latina atualmente. O nosso maior país lá deve ser o México. É seguramente o México. Alguns países da América Central, Jamaica, a República Dominicana, Panamá, Porto Rico, enfim, vários países aí. Depois mais para baixo, Uruguai, Paraguai, vários países da América Latina que no seu conjunto representam uma fatia importante. E Europa? A Europa, essencialmente a Europa Ocidental. Talvez o país onde tenhamos mais equipamento instalado seja a Inglaterra, mas depois outros países da Europa Ocidental, França, temos bastante. Pronto, Europa de Leste, menos. Fizemos um bom contrato na Polónia, que fornecemos já há um ano e tal atrás, uma rede completa, 300 carregadores para a Polónia. Estamos agora... Fizemos alguns fornecimentos esporádicos na Hungria, República Checa. Hoje mesmo recebemos mais uma encomenda da República Checa. Mas eu diria que a Europa Ocidental, essencialmente, é o nosso maior mercado. Embora no ano passado, curiosamente, foram os Estados Unidos. Relativamente ao que é que os vossos carregadores têm de especial? Eu, antes da conversa, eu dizia, a jeito de brincadeira ao Pedro, como veio da IFASEC, podia fazer carregadores com qualidade, mas giros. Mas da IFASEC e acho que isso acontece, não é? Não eram propriamente, em termos de design, não eram assim propriamente muito apelativos. Mas também me recordo, também confessava isto ao Pedro, e agradeço por essa capacidade, que eu usava os carregadores da iCharging para poder ver as curvas de carregamento dos carros que testava, que era a única situação em que eu podia fazer. Portanto, houve desde o início, vocês tentaram inovar, não só no design, mas também nas funcionalidades. Não é? Sim. Sim, convém dizer que para os utilizadores os carregadores da iCharging são muito fáceis de reconhecer, não é? Zoom, tem aquele ecrã gigante à frente que dá essas informações da curva de carga e entre outras coisas, não é? É verdade. Nós quando criamos a iCharging definimos um conjunto de princípios, quer do ponto de vista da tecnologia que íamos fazer, desde o princípio, por exemplo, que nós não dizemos que temos X modelos de carregadores. Nós não temos um portfólio a dizer tenho um de 150, um de 300 e um de 400, como outras marcas fazem. Nós temos uma família de carregadores que pode ser configurada como se quiser. Por isso, um dos princípios da nossa gama é que eu devia ser capaz de fazer qualquer carregador com qualquer potência, com qualquer número de saídas e com qualquer norma de carregamento e com qualquer capacidade de corrente nos cabos.
Esse era um dos princípios. E depois é uma questão de configurar. Isso levou-nos a optar, essa e outras coisas que posso já falar a seguir, levaram-nos a optar por uma determinada concepção, uma determinada arquitetura, que depois podemos já desenvolver mais à frente. Outro dos princípios era o design. Não havia razão para as coisas serem feias, não havia razão para as coisas não terem uma boa integração onde elas estão. E o terceiro pilar, que tem a ver muito com isto que falaram, era o user experience. Sim. Ou seja, fazer coisas para as pessoas. Aliás, se forem ver, está num dos nossos pilares. Temos que pensar nos utilizadores dos carregadores, que são quem carrega os seus carros. Temos que pensar em quem opera os carregadores. Temos que pensar em quem faz manutenção aos carregadores. Ou seja, terem atenção às necessidades de cada um desses. E para isso ter coisas específicas. O ecrã grande, por exemplo, foi uma das coisas que referiram e que faz parte disso. Dar uma experiência muito intuitiva, muito visual, touch, que era uma coisa que havia medo na altura. Os fabricantes tinham medo de fazer coisas totalmente touch, porque isso o touch avaria. Fiabilidade, não é? Sim, a verdade é que nunca tivemos problemas com isso. E a informação que se dá ao utilizador ser o mais completo, o mais... E já agora aqueles apoios para os cabos pesados. Também foi uma coisa. Também foram inovadores. Mas como estávamos a pensar nos utilizadores, estávamos a pensar também em quem opera. Por isso, o conjunto de informações e o conjunto de facilidades que nós damos em termos de configuração, em termos de diagnóstico, em termos de fazer updates, em termos de manutenção, tudo isso. Por isso, nós desde o início, enquanto apostávamos na nossa gama de carregadores, também pusemos um grande foco no desenvolvimento de uma plataforma de manutenção remota. Ou seja, vocês vendem chave na mão, uma solução chave na mão que permite incluir a plataforma de gestão de... A plataforma de gestão fazemos mais oferecida de graça durante a garantia. Ou seja, todos os carregadores que saem da nossa fábrica, além da ligação ao operador, ao CPO, ao PC, que nos chama aqui, que é uma ligação usando o protocolo standardizado, ao CPP, enfim, nas suas diferentes versões, e que tem as informações que o operador necessita para operar, que tem a ver com a gestão dos seus clientes, com a cobrança, com a autenticação do utilizador, com todas essas coisas, interfaces, cartões de crédito, com sistemas de pagamento, todas essas coisas. Tem uma outra ligação, nós pomos um segundo router dentro dos carregadores, com um SIM card pago por nós, que está ligado à nossa plataforma na cloud. O que é que a nossa plataforma nos permite? Permite-nos saber até ao ínfimo detalhe o que é que está nos carregadores. E principalmente antecipar problemas e antecipar avarias. Problemas, diagnosticar, ter um problema qualquer. Ainda agora, se calhar não devia estar a dizer isto, mas quando vim para cá, parei em Atua. E tem lá vários carregadores nossos. E o primeiro onde eu fui, reparei que estava bloqueado. O ecrã estava bloqueado, aquilo não reagia. Eu liguei a um colega na fábrica, vê lá o que é que se passa com este carregador, que ele não está a reagir. Eu, entretanto, fui para o do lado, estava a carregar, na boa. Vê lá o que é que se passa. E o colega, passando um bocado, ligou-me, olha, já vi o que era, já fiz reset, está tudo a funcionar, até já lá estão 2 senhores a carregar. Isto tem um valor enorme para os nossos clientes, porque eles iam ter... Mas devia ter sido o operador a verificar isso primeiro. Pois, devia ter sido algum cliente a telefonar, a dizer, olha, isto não dá, o operador ia ficar chateado, não ia conseguir resolver, se ia ligar para a Mobié, depois ia ligar para nós, o caminho não é curto, o caminho não é curto. E depois nós, é isso, pá, se o equipamento não estivesse na garantia, até dizíamos, ok, eu ia fazer uma intervenção, vai-me a pagar, e depois íamos deslocar alguém lá, ou seja, ia demorar 1 dia ou 2 no mínimo a resolver o problema. É uma coisa, ok, não devia acontecer, eu fui muito sincero com vocês, reparei isso no carregador nosso, mas passado 5 minutos estava resolvido, e ninguém saiu do gabinete. A partir de qualquer sítio, as nossas pessoas e os nossos clientes entram nos equipamentos, veem o que está a passar, alteram configurações, atualizam software, fazem reset ao que for, configuram o carregador de maneira diferente, tudo aquilo que se quiser. Isso é uma coisa com um valor enorme para os nossos clientes e para nós também, porque durante a garantia são menos custos que nós temos, não é? E depois fizemos também às equipas de manutenção, ou seja, uma equipa de manutenção, que não seja nossa, que seja de quem for, quando chega aos equipamentos, pode-se autenticar como uma pessoa de service, ou seja, não é o cartão como nós, como os utilizadores. Isso dá-lhe acesso a toda a informação. Aparece-lhe no ecrã o histórico, as curvas, as grandezas. Só o facto de ter um ecrã e não ter que ligar outro aparelho, não é? É uma grande vantagem, não é? Em vez de ligar um PC e um computador e estar ali a ver com o computador em cima das pernas, tem ali um ecrã enorme onde pode fazer scroll, pode ver, pode ir a mais pormenor, entrar, entra no equipamento, depois dentro de cada placa consegue ver tudo. Tudo o que é versões, tudo o que é intervenções ficaram todas registadas, nós temos o histórico completo disto. Tudo isto
são exemplos de coisas que nós fizemos a pensar muito no utilizador. O design também e a tecnologia também. Isso precisa falar um bocadinho mais. O design estamos a falar há bocado porque é que é preto. Preto é que trai o calor, mas o Pedro dizia-me: o meu carro é preto porque o carregador não pode ser preto, não é? Bem, na verdade ele pode ser da cor que o operador quiser, não é? Eu julgo que vocês, fazemos, no mínimo, no limite como vinilado, não é? Mas mesmo pintado. Uma das coisas que o vosso carregador tem, que é aquele ecrã, que nós por acaso no ENV utilizamos já há 2 edições pelo menos como ponto de informação do ENV, não é? Portanto aquele ecrã até serve para isso, mas não vemos ainda muitos operadores a explorarem essa funcionalidade. É verdade, aqui não. Já tem lá fora, já acontece? Temos alguns que passam publicidade, passam informação sobre eles ou sobre o site onde estão, sei lá, se aquilo está à porta de um restaurante, dão as promoções que o restaurante tem, dão um menu, coisas assim. Temos gente a fazer isso. Agora temos alguns clientes lá fora que estão a começar a utilizar aquilo que no fundo nós desde o início dizíamos que isto vai servir imenso para isso, mas só agora que começou? Não quer haver uma interação, que é a pessoa não só ver menu como pedir. Ok. Ou seja, eu ponho o carro a carregar e já estou a pedir o menu do restaurante para onde eu vou comer a seguir. Exatamente. Sim. Por exemplo, em Inglaterra temos áreas de serviço na autoestrada onde depois tem uma loja, um edifício que tem vários franchisings de hambúrgueres, de pizzas, enfim, todas essas marcas que a gente conhece. E o que eles estão a fazer, estão a trabalhar nisso ainda, não é? Mas o projeto está a decorrer, é haver uma interface entre o carregador e o sistema deles, onde a pessoa possa chegar ali e pedir. E por isso, quando chega lá dentro, o pedido está feito. Já está feito. Já nem digo chegar ao limite de trazerem ao carro. Isso é uma grande ideia. Nós aqui temos muitos carregadores nos restaurantes de hambúrgueres. É uma grande solução. Mas o ecrã foi uma coisa distintiva na altura. Quando nós lançamos, ninguém tinha ecrãs assim. Agora já há um ou outro que vão pondo. Não, os ecrãs que nós tínhamos, infelizmente, até eram aqueles que com o sol não se via nada, ou que queimavam ao fim de pouco tempo, e portanto isso foi uma inovação. Nos primórdios da mobilidade elétrica, e estávamos a falar dos tempos da EFASEC, se havia algo que nos dava muito gosto enquanto utilizador, e eu fiz isso em 2000 e pouco, 2014, por aí, 2015, era ir por essa Europa fora, e em cada 3 um carregador era da EFASEC, e portanto nós por essa Europa fora sentíamos-nos em casa e tínhamos um orgulho enorme. Entretanto o mercado evoluiu, já não é essa, pronto, naquele tempo é que era não era normal essa preponderância dos carregadores da EFASEC, mas ainda dá muito gosto ir por essa Europa fora, ou por esse mundo fora, e ver os carregadores made in Portugal. Nós agora também fizemos, penso que devem ter visto, sempre com essa preocupação de pensar no utilizador, nós lançamos uma gama, há um ano e pouco atrás, no final de 24, numa feira na Alemanha, de carregadores pensados para caminhões grandes, caminhões pesados. Aqueles sistemas até 1,6 megawatts, são esses ou não? Esse 1,6 megawatt foi um lançamento que fizemos agora mais recente. Muito esperado, andamos a trabalhar nisso há bastante tempo, mas não foi esse sistema de 1,6 megawatts, foi dispensadores que possam dar até 1,5 mega. Sim. Porque a norma MCS que vem aí, ela vai até mais, vai até 3,75, não é? 3.000 amperes, 1.250 volts, o máximo, não é? Mas esses 3,75 não vão ser usados para veículos rodoviários, como é evidente. Não é? E nós apontamos para 1,5 máximo, porque há uma classe de cabos que vai até 1500 amperes, então pronto, fazer as contas é isso que dá. Nós apresentamos isso em finais de 24, em 25 já fornecemos vários para ir pela Europa fora, na Suíça tem vários, e estamos agora a fornecer para a Suíça, para a Alemanha, enfim, então está a coisa a começar a andar, em que nós pusemos o display lá em cima. Mas é curioso que as pessoas, eu tinha aquilo que falava ainda há pouco no início, as pessoas não têm extensão. Fala-se muito dos megawatt chargers da BYD, não é? da China, e a iCharging também está preparada para entregar estes serviços. Sim, e é portuguesa. É verdade. Esta configuração que nós lançamos agora este mês de 1,6 megawatt, e do qual já temos até encomendas, é curioso, já estamos a começar a produzir precisamente para a Suíça, para a Alemanha
E para a Inglaterra estamos à espera, mas é capaz de vir aí também. A Suíça há muitos caminhões, não é? Temos aquela ideia dos caminhões. Um pouco já por toda essa Europa. Nós aqui é que na parte dos caminhões pesados. Mas essa configuração de 1,6 mega que devem ter visto o anúncio recente, nós pensamos numa coisa que fosse flexível para um conjunto muito vasto de aplicações. Por exemplo, carga privada, que é uma coisa que está a começar a crescer, não é? À medida que os operadores logísticos adotam veículos, não é? Que seja ligeiros, seja pesados, seja até redes pertencentes às empresas, sim, para quem está a ouvir. Com depôs de carregamento onde tem esses carregadores para os veículos carregarem. Também tudo o que é transporte público, autocarros, coisas assim, que são grandes centros de carregamento, mas também no carregamento público, em hubs de carregamento, não é? Uma das coisas que nós, desde o princípio, achamos, e é curioso que o mercado agora está um bocado a ir, se repararem, alguns fabricantes internacionais, até dos maiores, que não faziam esse tipo de solução e agora estão a começar a introduzir, mas que connosco sempre existiu. Nós, desde há 2 ou 3 anos, que fazemos 900 kW com 4 saídas, não é? Agora aparecem uns tipos a dizer que fazem 720, 1 mega, e nós dizemos, pronto, eu já fazia 900, mas agora temos 1.6. A tendência, cada vez mais na carga pública, é haver hubs de carregamento. Não é aqueles carregadores isolados que ficam num sítio escuro, atrás de um edifício, onde, sem condições, onde as pessoas nem querem estar sozinhas à noite. Até é um tema que eu trago aqui depois para falarmos sobre isso. Então, hubs de carregamento bem iluminados, com vários carregadores, onde a pessoa chega lá e a probabilidade de encontrar um livro é grande. Eu dou o exemplo, aconteceu-me comigo, pessoalmente. Uma vez no Porto, eu queria carregar, precisava de carregar. Fui a 6 sítios. Fui ao primeiro, estava ocupado. Fui ao segundo, por alguma razão não me reconheceu de cartão. Fui ao terceiro, aquilo não dava para o meu carro. Quarto, não sei o quê. Só ao 6º sítio onde eu fui é que eu consegui carregar. Se aqueles 6 carregadores estivessem todos no mesmo sítio, era muito mais fácil. E a pessoa, quando se desloca a algum sítio só para carregar... tipo de carregador e só um carro, também era mais fácil, não era? Também. Sim, mas eu tenho um azar que eu tenho um carro com bateria de 800 volts, mas que foi comprada aquela versão mais barata para empresas, então não carrega nos carregadores de 400. Okay. É um Mercedes CLA. Não é um Mercedes CLA, porque esses não carregam mesmo. O meu não é um Mercedes CLA. E se formos ver as especificações do carro, ele devia carregar nos de 400, mas eu já experimentei não carregar. Por isso tenho que procurar um carregador mais moderno. Os mais antigos não serão para mim. Mas resultado, estes hubs de carregamento, o que faz sentido, e agora o mercado está a começar a ver isso, vamos supor que eu tenho que pôr 8 carregadores para pegar na capacidade máxima do nosso Max. Se eu quiser pôr 8 pontos de carregamento, pôr 8 carregadores standalone, é um desperdício de dinheiro, é capacidade ociosa, é toda uma instalação muito mais cara, porque 8 carregadores de 400 são 3,2 megawatt, nunca vai ser usado tudo ao mesmo tempo. Sim. E por isso põe-se uma ligação à rede mais barata para poupar dinheiro, então obriga-me a fazer load management em que os carregadores não podem estar todos a potência ao mesmo tempo. Não tem redundância, se variar um módulo ele não consegue dar a potência toda e tem ao lado não sei quanta potência instalada que não pode usar. Nada, ou seja, redundância, fiabilidade, otimização da potência instalada, otimização de investimento, otimização de cabelagens, porque agora temos um único bloco onde eu trago a alimentação da rede, em vez de andar a distribuir a alimentação da rede a cada um. Então, o mercado está a começar a ver que isso é que é a solução racional. Isso é que é um verdadeiro conceito de hub, tecnologicamente falando. Exatamente. E por isso, é dirigido a hubs de carregamento público, locais de carregamento privado, frotas, depôs, centros logísticos. Uma das situações... E fizemos-lo já compatível com a norma da MCS, por isso... Pode crescer. Uma das questões dos hubs é exatamente pela segurança, e a segurança tem algo que tem a ver com os carregadores, que aqui em Portugal tem sido um tema recentemente, que é os cortes dos cabos. A opinião já vi que a segurança virá pelos hubs. Obviamente é mais fácil ter um sítio seguro com muitos carregadores do que tê-los espalhados por um bairro, por uma cidade. O que é a iCharging está a fazer neste âmbito de segurança dos cabos, que evite cortar os cabos, que dificulte pelo menos essas... Eu diria, se eu fosse operador neste momento em Portugal, seria uma questão que me preocuparia ao escolher um carregador. Ao escolher um carregador deve ser. É verdade. Não, esse tema é um tema que é transversal, não é só em Portugal.
acontece. Sim, já existia em Portugal. Em Portugal chegou um bocadinho mais tarde, diria eu. Talvez, mas por essa Europa fora e Estados Unidos também é um tema. E que tem um impacto, não é só à vida das pessoas que precisam de carregar e não conseguem, mas os próprios operadores. A perda de receita, mais o custo. Perda de receita porque demora uns dias até ir lá trocar o cabo e tudo. E mais o custo do cabo e da intervenção, deslocação de pessoas, tudo isso. Quem rouba um cabo que vai render-lhe 20 ou 30 euros não faz ideia do impacto enorme que está a causar nos utilizadores e nos operadores. É uma questão que preocupa. E isso tem sido muito discutido nos fóruns onde estamos, nas associações internacionais. Por um lado, os fabricantes dos cabos poderiam fazer alguma coisa, mas estão a mexer-se muito devagar. Porque se eles pusessem o cabo com bainhas de ferro, mais difíceis de cortar, mas depois fica mais pesado, menos flexível, mais caro. Por outro lado, há soluções externas, não é? Há aquelas bainhas agora, já há vários fabricantes dessas bainhas, até já há fabricantes de cabos que já introduzem isso como opção na venda do cabo. São umas bainhas que têm umas varas de aço e depois mais uma bainha e depois às vezes torna muito difícil o corte. Há uns até metem um líquido que tipo caixas multibanco, é? Que suja a pessoa. E localizadores GPS. Sim, tudo isso, pronto, são paliativos. Eu acho que, na minha opinião, a solução ideal é esconder o cabo. Mas isso depois choca com outras... para dentro do carregador? Ou o cabo ir para dentro do carregador ou alguma coisa ao fechar. Sim. Pronto, que nós... Na próxima geração de produtos vamos fazer qualquer coisa à volta disso, não vou ainda dizer o que é, mas vamos fazer qualquer coisa à volta disso. Só que isso choca interessante, é uma solução que por acaso não é a mais, ou pelo menos aquela que tem sido mais seguida, não é? Não. De fazer o retrato não, porque do estão-se a fazer paliativos em cima do que existe. Nós também, ok, tudo bem, os clientes querem, faz-se. Mas isso tem coisas que não são assim tão fáceis. Por exemplo... além do cabo ficar menos flexível e muito pesado, e mais pesado, há sistemas de retração que podem não estar adaptados à força para o cabo e depois não vão funcionar bem. Não está claro qual é a perda de dissipação de calor que o cabo vai sofrer, porque passa ali uma corrente muito grande e ele fica sem o contacto com o exterior, não é? Sem o arrefecimento. Está embrulhado por uma manta de kevlar que dentro ainda tem uns arames e não sei o quê. Como é que o calor sai cá para fora? E é muito difícil para nós medir. Nós temos clientes nossos que nos levam lá disso e dizem assim, eu tenho aqui isto, gostava que vocês validassem. Então, nós metemos na câmara térmica a testar. Mas é muito difícil saber a temperatura no meio do cabo. Porque os conectores, penso que sabem isso, tem sensores de temperatura junto ao conector, que é o que nós usamos para baixar a corrente, se virmos que aquilo está a aquecer. Não é? Aliás, quando usamos cabos não refrigerados, isso é mandatório porque... E depois o utilizador reclama, não é? Portanto... Certo, mas pode acontecer, não é? Sim, mas são questões de segurança e isso não pode... Isso tem que sobrepor a tudo. E por isso, há sítios onde nós sabemos a temperatura, mas a meio do cabo não estão lá sensores. Claro. E como é que nós sabemos qual é a temperatura lá dentro e por aí fora? Aquilo isola completamente. Há normas que dizem qual é a temperatura máxima do cabo para pegar, mas se nós o envolvemos com algo, está frio sempre, não é? Sim. Por isso, é um tema muito, muito complicado. Nós estamos a trabalhar nisso para a próxima geração. Nos produtos atuais, vamos pôr as tais mangas e vamos controlar a temperatura no conector. Já aprendemos aqui que o futuro provavelmente passa pelo menos os carregadores da charging a ter um mecanismo qualquer para esconder os cabos. Um robozinho, uma coisa mecanizada qualquer para esconder cabos. Há aqui uma outra pergunta difícil que eu queria fazer, Pedro, que é o custo dos carregadores. Nós sabemos que na mobilidade elétrica as baterias têm vindo a baixar o preço muito significativamente. Como é que vê... Vocês têm relativamente pouco tempo, mas como é que vê a evolução do custo e como é que a vê no futuro? Obviamente, maior produção, o custo será mais baixo, mas o custo dos materiais e os custos de produção. Nos carregadores também há essa hipótese de virmos a ter uma descida como existiu nas baterias ou algo significativo? Não tão dramática. Os carregadores... utilizam tecnologia mais madura, não é? Embora tenham muita eletrónica e muito software, e isso, os custos de engenharia vão sempre a subir, nunca vão baixar.
Mas depois têm muito cobre, muito ferro, muitos plásticos. Portanto, até estão muito dependentes do custo da matéria-prima. Exatamente. Assim. Claro que a eletrónica, quanto mais se produz, menor será o custo unitário. Nós temos trabalhado muito nisso. Nós, desde que começamos até agora, praticamente todos os trimestres baixamos os preços. Ainda agora estamos Portanto, um carregador iCharging é hoje mais barato do que quando iniciaram a vossa operação? Do que em 2021, quando fizemos os primeiros, é. Okay. Desde a parte eletrónica de potência, que baixou imenso, até coisas que otimizamos, também o volume deu-nos outra capacidade de negociação, otimização na produção. Nós temos uma produção que ficam convidados a visitar, que é bastante eficiente, bastante capital light e muito eficiente, na minha opinião. E por isso, eu diria que nos carregadores, ok, tem baixado, mas é uma coisa com mais limite, não é? Sim, as baterias também é algo muito específico, muito... As baterias é diferente porque é novos materiais, é novas químicas... Está uma tecnologia que está a amadurecer, enquanto que os sistemas de potência são já... produção em larga escala, é muita automatização. Um carregador, por mais automatização que se possa fazer ao nível dos componentes individuais... Depois a assemblagem do carregador propriamente dito é muito difícil que não seja manual. Há sempre uma estrutura metálica, é sempre uma caixa, há sempre cabos, há sempre muito cobre. E vocês sabem, por exemplo, nós em 2022, depois no fim dos Covid, veio a crise do supply chain. Os semicondutores dispararam, claro. O ferro e o cobre dispararam, aliás, o cobre continua a subir. Estamos um bocado dependentes disso, por isso eu diria que, embora haja ali muita eletrónica, muito software, ainda é uma coisa um bocadinho bruta. Sim. Mas e já agora, nos carros temos aí a ameaça da chinesa. Nos carregadores também não se sente isso. Eu começo a ver algumas feiras internacionais maior presença de marcas chinesas, fabricantes chineses de carregamento. Não vejo isso ainda espelhado, pelo menos de forma... Eu sei que depois há marcas que são, na verdade, rebranding de outras, não é? Mas eu não vejo isso assim muito espelhado no mercado europeu, pelo menos na rua. Mas como é que vocês veem essa... Não, assim, e isso contribuiu para fazer uma pressão muito grande sobre os preços. Isso sentimos, nós, sentiu toda a gente. Dependendo dos mercados, sente-se mais do que noutros. Por exemplo, mercados de Norte da Europa, não. Embora haja um outro chinês grande, um motel, enfim, outros assim. São exceção. Uma Star Charge, porque a Star Charge agora pertence à Schneider, ou a Schneider pelo menos é um dos acionistas, e vende Schneider, que na realidade aquele é Star Charge chinês. Há um ou outro que vão conseguindo. De Taiwan, sempre houve marcas de Taiwan, uma Delta, uma Zerova, que mas Taiwan é um chinês diferente, não é? Taiwan é um chinês diferente. Mas é curioso, porque dependendo dos mercados, há certos mercados que não gostam de comprar chinês, há mercados onde pura e simplesmente não entra, os Estados Unidos, esqueçam, não só não compram chinês, como não compram se nós tivermos componentes chineses lá dentro. E outros mercados, por exemplo, nós agora estamos a entrar na aviação, penso que devem ter visto isso. Sim. Entramos já, não estamos a entrar, entramos já. Nós fechamos uma história curiosa com a Eve Air Mobility, não é? Drones, é que as pessoas chamam carros voadores, mas na verdade são... São eVTOLs, como eles chamam, não é? Vertical Takeoff and Landing e o ED elétrico. Que é uma nova forma de mobilidade urbana que penso que virá, pelo menos há aí grandes investimentos no mundo todo a trabalhar no Dubai este ano, garantem. Eu já estive lá a experimentar mas portanto já. Mas não vi se o carregador era vosso, não tive a ter. Não era de certeza. Não era. Nós fechamos o contrato com a Embraer/Eve, porque a Eve é subsidiária da Embraer, embora esteja na Bolsa de Nova Iorque. E penso que também está na de São Paulo, mas na de Nova Iorque, de certeza. Mas foi criada pela Embraer. E há ali desenvolvimentos que são feitos na Embraer. Por isso, tudo o que é protótipos e certificações e testes, validações, estamos a fazê-los com a Embraer no Brasil. Quer na fábrica, em Taubaté, quer os vossos carregadores têm essa vantagem, é que nós vemos muito para os veículos ligeiros, pesados, mas depois também temos para os barcos, para os aviões, portanto dá para... A mobilidade elétrica tem nós fechamos esse contrato, todas essas vertentes. Fizemos esse contrato que foi muito interessante para nós, porque nós somos o fornecedor deles. Por isso estamos a trabalhar num produto exatamente adequado àquele tipo de operação, àquele tipo de veículo, aos requisitos e às normas da aviação, enfim, tudo isso estamos a fazer e
em princípio, eles contam finais de 27 já estar a operar em alguns sítios. Há uma outra questão que em tempos foi crítico, eu sei que foi crítico, isso era falado no mercado, que é a parte da disponibilidade dos carregadores. Ou seja, hoje as encomendas que um operador coloque têm facilidade em ter a disponibilidade? O vosso prazo de entrega é curto? Como é que estão? Hoje em dia Hoje já não há esse problema? Não, o supply chain, a crise de 2022 em que... Foi só esse período? Sim, a partir de 23 e início de 24 praticamente desapareceu. Hoje em dia não temos problemas de supply chain. E temos uma flexibilidade muito grande na produção. Nós conseguimos fazer prazos relativamente curtos. Claro que se for um projeto muito grande, faz-se um escalonamento de entregas, não é? Mas eu diria que não tem esse tipo de problema. Eu sei que está a falar de disponibilidade noutro sentido, no sentido da disponibilidade do equipamento em serviço. E aí temos números muito bons. Sim. Muito bons. É curioso porque ainda há pouco tempo, para um projeto em que o cliente pediu-nos esses dados, e nós, para não dar os dados que nós obtemos na nossa plataforma, que são sempre pessimistas, porque nós na nossa plataforma vemos a disponibilidade dos equipamentos, mas se ele tiver 2 horas indisponível porque alguém foi fazer uma manutenção, aquilo para nós conta como indisponível. Sim. Mas para o operador não conta. Não conta. As regras... Acabou de me dar uma ideia, que é nós no Observatório da Mobilidade Elétrica fazemos a avaliação dos operadores, vamos fazer a avaliação, posso dizê-lo aqui em primeira mão, brevemente, dos municípios, mas podíamos fazer também dos fabricantes de carregadores. Não é? Nós sabemos isso aí quais pode ter são... questões comerciais, não é? Depois alguns podem não gostar do que sai. Acho que os operadores também não gostam de claro. E os municípios também não devem gostar muito deles, não é? Nós, ia dizer, neste exemplo, nós para apresentar esse concurso, pedimos a um cliente nosso em Inglaterra, que tem muitos carregadores nossos, para ele nos dar os dados, porque eles em Inglaterra são obrigados a reportar. Este ano acho que foi o primeiro ano que isso era uma terceira entidade, dava maior garantia de transparência. É o próprio cliente a dizer, porque eles são obrigados a reportar, porque a Inglaterra tem a obrigação de ter, não sei se é 97%, se é 98% de disponibilidade. E eles são obrigados a reportar e são obrigados a preencher uma tabela com as horas em que era suposto estar a funcionar, porque às vezes pode, por exemplo, estar fechado de noite, imagino que é um shopping. Ou sim, aí não vai. Tem que pôr as horas em que era suposto estar a funcionar, as horas que esteve realmente a funcionar, as horas de paragens programadas, as horas de intervenções, tudo isso. E isso depois ressalta se eles têm um problema, quanto tempo demoram a ir lá resolvê-lo, se deixam um carregador parado os X dias antes de lá ir. Isso é o fundamental para Ou seja, expõe-nos muito, mas eles são obrigados a reportar isto. E foi curioso que nós pedimos, como sabíamos que eles tinham esses dados, eles mandaram-nos, e eu fiquei admiradíssimo, porque os números eram melhores que os nossos. Sim. A maior parte dos carregadores tinha 100%. Ou seja, tirando as paragens programadas, não tinha mais nada. E vocês eram que tinham melhor disponibilidade dentro dos postos das marcas que eles usavam? Este cliente só usa nossos. Bom, mas também não podia ser melhor que 100%. Porque temos um contrato de exclusividade com ele e ele só usa nossos. Por isso é que eu digo que a Inglaterra é um sítio que temos mais. Mas foi curioso porque nós temos assim, não vamos dar os nossos dados, primeiro porque são nossos. Sim, e depois tenho aqui coisas que eu não sei explicar. Porque é que no dia tal isto esteve 2 horas parado. É que eles em Inglaterra, de 6 em 6 meses, têm que verificar o estado das proteções diferenciais. Tem que desligar o carregador, atuar os diferenciais, a ver se funciona e depois voltar a ligá-lo. É algo que é fundamental para o utilizador, é a compatibilidade e o tempo ligado, né? sem problemas. E já agora nesse aspecto, estamos muito além do tempo, temos que começar a cortar. Calculo. Mas relativamente à compatibilidade, ainda há problemas de compatibilidade entre carregadores e veículos, ou isso é um problema que já foi... Nós não temos, nós fazemos por testar o máximo possível com veículos. Por um lado, nós próprios temos uma frota. Temos para aí uns 30 veículos elétricos de todas as marcas, incluindo os chineses, e é o que usamos nos nossos testes. Mas também contactamos as marcas, às vezes, a pedir-lhes carros emprestados, para eles irem lá, para fazermos testes. Por outro lado, participamos muito frequentemente nos chamados Testival, que penso que sabem o que é uma coisa que a Sharin organiza. Agora vai haver um próximo, já não sei quando é, maio, junho, já não sei, aqui na Europa, e nós vamos estar lá. Ou seja, estão lá vários fabricantes de carregadores e vão vários veículos também de marcas automóveis. Vão fabricantes de carregadores, vão fabricantes de sistemas de comunicação, fabricantes de softwares de monitorização, vão veículos, por aí fora. O ecossistema todo. E depois testam uns contra os outros. Temos slots, por exemplo, aquilo dura 2 ou 3 dias e nós temos
slot com 4 ou 5 fabricantes. E quem faz é um organismo... A Sharin. Mas é uma empresa privada? Não, a Sharin é uma associação. É uma associação. É uma associação que foi criada na Europa, mas que tem hoje em dia ramificações no mundo todo. Ela foi criada em 2013, 14, foi quando apareceu a norma CCS. E foi criada pelos fabricantes alemães, mas que inicialmente convidaram logo todo o ecossistema. Hoje em dia tem... Se forem ao site... E portanto é alguém que deveria desenvolver o plug and charge. Vês como eu... E foi. Não, e foi. O tempo... E foi. Porque o CCS nasceu deste grupo, não é? Foram os fabricantes alemães com, na altura, alguns americanos, a Ford e a General Motors. Depois estendeu-se e acabou por ser a norma adotada em todo o lado. Matou a CHAdeMO, sobrepôs-se a tudo o resto. E foi lá que foi criada. A 1518, que é uma norma de comunicação entre veículo e carro, plug and charge, foi criada lá. O plug and charge baseia-se na 1518, as várias atualizações que a 1518 foi tendo. É lá que tem nascido quase tudo. Foi lá que nasceu o plug and charge, foi lá que nasceu o MCS. Essa associação tem conseguido, inclusive, influenciar a CAI, a ISO, para que as normas saiam. É algo que e essa solução faz isso. Ou seja, mas a mim ainda me faz muita confusão como é que o plug and charge não tem arrancado mais. É algo que os utilizadores obviamente apreciam, isso acho que não há a mínima dúvida. Mas eu sei que o Pedro, falámos antes, tem opiniões um bocadinho diferentes com o plug and charge, apesar de se portar tecnologicamente, não é? Sim, nós desde o início que temos plug and charge, aliás... Sim, o problema está mais até nos veículos, não é? No software de comunicação do veículo. A questão é que o plug and charge é complexo. Tenho que admitir, é complexo. É útil, mas é complexo. Sim, fazer um carregador, carregar um carro é muito fácil, acho eu. Não é, não é assim tão fácil, porque as normas têm evoluído muito, mas tudo bem. Mas quando começa a misturar tudo... Pois, a questão é essa. O carregador, os utilizadores muitas vezes podem não ter essa noção. O utilizador é quase um hub de comunicações, porque tem que comunicar com o carro, tem que comunicar com o utilizador. Se tiver lá um terminal de pagamento bancário, tem que comunicar com esse sistema. Tem que comunicar com o CPO. No nosso caso, também tem que comunicar connosco. Aquilo praticamente é um hub de comunicações. E cada coisa tem a sua norma, tem o seu protocolo, a informação é diferente, por aí fora. O plug and charge baseia-se nisto tudo, mas vai ao ecossistema todo. O plug and charge, ao contrário, por exemplo, do autocharge, que é mais simples, sim, identifica o veículo pelo MAC address ou pelo VIN, pelo Vehicle Identification Number, identifica o veículo, manda para o CPO, se o CPO tiver aquilo na base de dados, diz assim, ok, tudo bem, podes carregar, e a coisa funciona. Há alguns fabricantes, alguns operadores a usar o autocharge. Claro que isto, do ponto de vista de cibersegurança, arrepia os cabelos aos especialistas, não é? Eu não sou, mas qualquer um lá da nossa equipa de software... Sim, eu também não percebo muito, mas sei que o autocharge tem sido sempre um problema de segurança, é sempre aquilo que... É fácil hackear, é fácil hackear um VIN, é fácil hackear um MAC address, por aí fora. O plug and charge, diria que é parecido, mas baseia-se em comunicações seguras e em certificados que têm que ser validados e que são renovados. Por isso significa que o carro tem que ter um certificado ou mais. Válido. E que tem que ser renovado porque caduca. Certificado esse, que foi a um carregador qualquer que lhe passou. Foi um sítio qualquer onde ele foi e o carregador viu que o certificado precisava de ser atualizado. E foi buscar alguma autoridade que emite certificados e lhe mete lá. Mas pronto, lê esse certificado, aquilo tem uma encriptação, enfim, incrível. Valida o certificado, manda-o para cima, aquilo vai ao CPO, ou OPC, como se diz aqui. O OPC, por sua vez, vai à autoridade que emite aqueles certificados, valida aquilo tudo e vem para baixo e vai carregar. O que é que isso implica? O veículo tem que ter plug and charge, o carregador tem que ter plug and charge, o OPC tem que ter plug and charge, às vezes o EMS, que ainda aqui se chamava SEMA, tem que ter plug and charge. E para se iniciar um carregamento há um ciclo enorme de comunicações que tem que ser feito entre várias entidades. Certo. Tudo atualizado, tudo a funcionar. Claro. E todos têm que ser compatíveis, todos têm que funcionar. Basta que um elemento da cadeia não tenha, o carregador não tenha, o OPC não suporta, outra coisa qualquer, plug and charge já não dá. Por isso, eu acho que é muito complexo. Mas a realidade que nós temos em Portugal de pouco funcionamento ou nenhum é o mesmo que se passa em quase toda a Europa, certo? Há muito poucos operadores que já tenham. Agora, se calhar vai haver cada vez mais por causa do AFIR e não sei o quê, mas é verdade que não pegou como a Sharin queria, por exemplo. Mas pronto, mas está aí, nós suportamos desde o início. Aliás, houve uma altura, quando nós fizemos a primeira certificação,
em que no site da Object, que é hoje em dia ainda a autoridade, como eles chamam, RUT-CA, Certification Authority, em que éramos só nós e outro fabricante que estavam lá como certificados por eles. Depois tinha uma lista de compatíveis, mas certificados éramos só 2. Hoje em dia já não, já tem bastantes. Mas pronto, desde o princípio que suportamos, mas o mercado não tem usado isso assim tão... Bem, mesmo para acabar, temos que acabar. Eu estou-te a ver preocupado. Então, já vamos em 40 e tal minutos. O que é que podemos esperar para o futuro? Que é sempre uma frase que as pessoas gostam, uma pergunta que as pessoas gostam sempre de fazer. Como é que vê o futuro do carregamento de veículos elétricos? A nível de velocidades, a nível de gestão de cabos? Vamos ter um robozinho a pôr o cabo? Vamos deixar de ter que sair do carro? Ou o carro vai carregar sozinho? Também pode acontecer, porque o carro vai ser autónomo. Como é que vê a questão do carregamento doméstico vezes o carregamento público? Quer dizer, as coisas vão continuar a evoluir. Nós pensarmos que o primeiro carro vendido ao público assim em volumes, que foi o Nissan Leaf, em 2011, em 2011, daí para cá as coisas evoluíram enormemente. Eu costumo dizer, a BMW, perdão, usar uma marca, lançou o i3 que não chegava sequer a 50 kW. 46 e a 40 e pouco. Sim. A nova geração do BMW i3, o Neue Klasse, vai a 400. É 10 vezes mais. Isto em 10 anos, porque foi para 2014, estamos em 2016, não é? 12 anos, multiplicou por 10 a potência de carregamento. Claro que as baterias também são maiores. Mas as coisas têm evoluído. Eu acho, na minha opinião, que há um limite para os veículos ligeiros. Acho que não faz muito sentido e muito mais acima do que isso. Primeiro porque não se vai manter essa potência durante muito tempo. Até porque se a potência é grande, o tempo é curto. Sim. Não é? E significa que estamos a começar a dimensionar coisas para o pico e não para a média. Não é lógico, não é razoável. Ou seja, muito sobredimensionamento em infraestrutura, em equipamentos, em rede elétrica, em tudo isso. Depois acho que estamos dentro daquilo que um utilizador normal quer. Usamos muito o exemplo de Portugal, Porto Lisboa. O conceito de good enough, não é? O good enough. Para que é que eu de arrastar uma bateria com mais de 100 kWh, que é hoje em dia? Para que é que eu de arrastar uma bateria de 100 kWh? Porque se eu vou usar aquilo 3 ou 4 vezes por ano, quando for de férias, não é? No dia a dia fazemos o quê? 50, 100 km. Nem que gasto 20 ou 100, uso 20 kWh. Quando perguntam sobre recomendações de carro, eu dou sempre esses exemplos. Então, se for a pensar assim, nós tínhamos de ter um furgão, porque de vez em quando fazemos uma mudança de casa. Exato. Tínhamos de ter um carro novo gasto, de vez em quando a gente levar a família toda. E ninguém faz isso. Acho que percorrer mais do que 500 km sem parar 10, 15 minutos. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Por isso, em termos de veículos ligeiros, parece-me que já começa a ser marketing quando se fala no BYD carregar 1 megawatt. Porque aquele sistema não tem viabilidade comercial, na minha opinião. Perdoem-me as pessoas do BYD que estiverem a ouvir. Porque um carregador de 1 megawatt, que na realidade o que eles fazem é 2 de 500, são 2 fichas, porque a norma nem sequer admite 1 megawatt naquelas fichas. E depois, como não têm uma ligação à rede de 1 megawatt para usar só muito de vez em quando, tem uma bateria que armazena aquela energia. As baterias são caras, ocupam espaço. Eu acho que aquilo é mais marketing e não faz muito sentido. Mas pronto, há essa evolução e quem sou eu para dizer que não vai subir? Subiu até agora. Eu acho é que cada vez mais segmentos começam, porque quando nós começamos... Diz-se, isto é bom para os carrinhos de cidade. Estamos no aplanar da curva da evolução disto. Não, a própria aplicação, porque quando se começou dizia-se, velocidade elétrica é para o carrinho de cidade. Depois já se percebeu que não. Depois dizia, mas os veículos pesados não acontecer. Hoje em dia, os autocarros de quase todas as cidades da Europa são elétricos. Inclusive em Portugal, sim. Quer dizer, pronto, ok, mas os caminhões não. Os caminhões vai ser outra coisa qualquer. Falavam até de hidrogênio, que é uma coisa, enfim, inqualificável. Mas hoje já se percebeu que não. Já se percebeu que não, os caminhões não se eletrificar, mesmo os caminhões grandes. O caminhão do ano passado foi o Mercedes Vectre 600, com uma bateria de 600 kWh, não é? Depois disse, pronto, mas não se pode ser tudo. A aviação não pode ser. Pronto, já estamos a trabalhar na aviação, pelo menos na aviação urbana. Mas os barcos, não sei o quê. Ainda hoje estava a ler a notícia, na China entrou em serviço um barco que faz... percorre aqueles portos mais pequenos, que não são os portos para os... E nós estamos aqui perto de onde está em operação os barcos da Transtejo. Sim, barcos ferries já existe há muito tempo, na Noruega. Nós fizemos agora um projeto muito interessante na Dinamarca para os ferries.
uns ferros que fazem Dinamarca, estão nos carros, Suécia. estão nos barcos, estão nos aviões. Está um projeto muito engraçado. E por isso é isso, as coisas vão avançando e acho que praticamente todas as áreas de mobilidade, uma área que está a começar também agora, que nós ainda não estamos, pronto, fica aqui a dica para os nossos concorrentes, é a maquinaria pesada, tudo que é maquinaria em minas, bulldozers, máquinas de construção, minas, tudo isso. Eles querem mesmo eletrificar e estão a fazer isso. E é, se calhar, a próxima aplicação, mas nós não estamos lá, confesso desde já ainda. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que potências maiores, mas principalmente o conceito do carregamento. Seja com meios mecânicos de ligação, seja carga wireless, seja nos depôs, aqueles cabos que vêm de cima. Sim. Estamos agora a fazer um projeto para a Suíça com isso, em que não há obstáculos, não é? O carregador está em cima. E desce a ficha. E carrega-se no botão e o cabo desce e carrega, fica ali encravado para não poder subir enquanto está a carregar e quando termina, sobe. E não há obstáculos, não é? Isso é ótimo para centros logísticos e coisas assim. Até para eu acho que são todas estas diferentes tipos de utilização e adaptar o produto. Por isso é que nós desde o início não quisemos fazer... vamos fazer 3 ou 4 modelos que cobram as potências todas e está feito. Não, nós vamos sempre adaptando e fazendo configurações que se adaptem à utilização. Nós vamos ter que acabar mesmo. O desafio da adaptação do carregador à cidade é algo que está aí, porque o mobiliário urbano de um carregador ainda é significativo e, portanto, temos que fazer algo mais para limpar as cidades desse mobiliário urbano. Sim. E aí acho que há muito para fazer. Sim, sim. Muito bem. Não vamos ter para o positivo e para o negativo. Pois, eu calculo. Mas vamos comprometido deixar a dica, até porque apesar de não ter sido possível o Telmo estar connosco, ele gravou a dica, portanto, vamos passar. Até porque, além de uma dica, posso dizer que uma notícia em primeira mão do Telmo. Vamos então ouvir. E como dica desta semana, mesmo não estando presencialmente a gravar este podcast com vocês, não queria deixar de vos dar a novidade em primeira mão de que aqueles postos que falámos há pouco tempo da Iberdrola BP Pulse ali na Praça José Queiroz em Moscavide, os tais que têm baterias a suportar a potência, que são 4 pontos, 2 de até 200 kW e outros 2 até 400 kW, vão estar com uma promoção deste sábado até ao fim do mês, de um preço ad hoc, portanto pagamento bancário, com meio bancário, de 1 cêntimo por kWh. Portanto, repito, 1 cêntimo por kWh, preço final, pagamento com cartão bancário nos postos da Iberdrola BP Pulse, da Praça José Queiroz em Moscavide. Bom fim de semana. É mesmo de aproveitar esta dica enquanto é possível, até ao final do mês, e assim terminamos este plug-in no podcast do Público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Obrigado, Pedro Moreira Silva. Obrigado, Pedro Faria, por terem estado connosco. E aproveito para informar que, a pedido de muitos ouvintes, vamos ter 1 ou mesmo 2 episódios especiais dedicados a tirar dúvidas sobre a instalação de carregadores e carregamentos em condomínios e outros espaços partilhados. Portanto, com a ajuda do especialista, o advogado Luís Gaspar, que dá apoio ao VE, pelo que pode enviar as vossas dúvidas sobre este tema para sergio.magno@publico.pt. Obrigado e até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.